Hoje foi dia de um show de horrores no Senado. A pretexto de se debater a validade ou não de um passaporte vacinal, negacionistas da vacina tiveram o microfone aberto com transmissão ao vivo para defender livremente o boicote à campanha de vacinação. Em pelo menos um caso, usando fake news que levaram à suspensão de conta em rede social. Isso não é liberdade de expressão. Isso é culto à ignorância. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, eu vivo repetindo aqui todo o meu respeito aos médicos, todo o meu respeito a quem lá atrás se apegou a qualquer ponta de esperança para minimizar os efeitos da pandemia usando os recursos que se tinha na época, mas tem hora que o leigo precisa enfiar o rabo no meio das pernas e ouvir a ciência. Eu não tenho a menor dúvida, porque tem vários casos documentados de que as Big Pharmas, as grandes indústrias farmacêuticas, fazem lobby, colocam seus interesses financeiros acima da saúde pública, podem influenciar sim as decisões dos órgãos responsáveis pela liberação de medicamentos, mas tem um limite para o conspiracionismo. Pelo menos havia, antes do advento das redes sociais e do Google, o nosso oráculo. O limite é o consenso científico. Me desculpem ser repetitivo, mas hoje, por iniciativa do senador Eduardo Girão, aconteceu uma audiência pública para discutir a exigência ou não do passaporte vacinal. Esse foi o pretexto para uma espécie de vingança dos negacionistas que foram vilanizados na CPI. Não dá para descrever o que aconteceu lá, eu não consigo. Esse grupo que chamou até a Janaína Pascoal e a Bia Kicis insiste na paridade, na equivalência de dois campos ridiculamente desiguais no debate. De um lado, o representante da Sociedade Brasileira de Infectologia dizendo: gente, pandemia é dinâmica, mudança na quantidade de doses, se vai ter reforço ou não, quanto tempo dura a imunização, isso não tem nada a ver com a segurança das vacinas ou a eficiência das vacinas, tem a ver com o desenrolar da pandemia. Quem falou em nome da Sociedade Brasileira de Infectologia foi o José Davi Urbaez, do Distrito Federal. Mas imagina a cena, imagina a situação, entra ele dizendo que essas fake news provocam uma hesitação nas pessoas, que boicota a campanha de vacinação, dizendo que a discussão é descabida, que não são vacinas experimentais, que tem a chancela dos órgãos responsáveis em nível planetário, enfim, dizendo o óbvio, é só olhar os números, meu Deus do céu, os não vacinados estão morrendo. Só que antes e depois da fala dele, discursaram na tal audiência pública dois divulgadores de fake news. Uma médica que teve a conta suspensa no Twitter e um médico que teve vídeo apagado no YouTube. Ambos com várias falas refutadas por agências de checagem. Aí entra aquela questão que eu também levanto sempre aqui. A fonte dessas fake news todas, a fonte primária, é um grupo de não mais que 10 ou 20 médicos e pesquisadores espalhados pelo mundo. É o Didier na França, o Zelenko na Rússia, o Robert Malone, que está fazendo um estrago, é aquele que diz que um tipo específico de vacina que tem RNA mensageiro é tóxica para crianças. E que ele pode dizer isso porque é o criador das vacinas de RNA mensageiro. É aqui que o bicho pega. O cara se apresenta como o inventor desse tipo de vacina. Ele diz que mata crianças. Até gente muito bem informada, com curso superior, com hábito de leitura, acredita. Eu já mandei para 2 amigos meus apurações das agências de checagem dizendo, ó, é mentira que a tecnologia não foi testada de maneira adequada, igual esse Malone fala. É mentira que vacinar é mais perigoso para criança do que não vacinar, como o Malone fala. É mentira que o Malone inventou a vacina de RNA mensageiro. Segundo a agência Lupa, vou ler. Malone teve uma importante contribuição no início do desenvolvimento da tecnologia, mas não é seu único criador. Segundo a revista Nature, o Malone realizou experimentos misturando fios de RNA mensageiro com gotículas de gordura, criando uma espécie de ensopado molecular. É tão pra leigo isso, né? Que possibilitou a tecnologia usada na criação das vacinas contra a Covid-19. Entretanto, foram necessários anos de testes e aperfeiçoamentos realizados por inúmeros pesquisadores até que a tecnologia se tornasse viável para a utilização. Mais uma vez, a gente está diante do grande dilema da pós-verdade. A fake news se sustenta porque tem uma ponta de verdade. O cara trabalhou lá, ele sabe o que ele está falando. Eu vou dar um exemplo. Se eu falasse aqui que o Big Brother Brasil é todo combinado, que as falas são ensaiadas, o vencedor é escolhido pela produção, não pelos votos, eu arrastaria um monte de otário para minha mentira. Por quê?
Pô, Maurício Ricardo trabalhou para a produção por 12 edições. Se ele tá falando, entende? Se eu mentisse sobre o BBB, eu nunca vi esse tipo de manipulação lá, eu estaria usando a visão privilegiada que eu tive do programa para enganar vocês. No caso do Malone, dá até para partir do princípio da boa-fé. Ele tem as convicções de quando trabalhou com isso. Sabe de que ano são as experiências do Dr. Malone? 1989. Lá nos Estados Unidos, esse cara está apanhando muito da mídia. Muito. E aqui, como eu já disse, vários negacionistas estão usando essas credenciais do Malone para acreditar na campanha negacionista e negar vacina para o filho ou para si mesmo. Eles duvidam da agência de checagem. E por quê? Porque a agência de checagem é ligada à imprensa normalmente. E a imprensa está demonizada, está com a credibilidade baixa. A médica que demonizou as vacinas antes da fala da Sociedade Brasileira de Infectologia já abre o discurso dizendo, é surreal, eu não sou cientista. Doutora, se a senhora não é cientista, não se meta. Mas lá na frente, na fala dela, ela solta essa. O que eu falo aqui é o resultado dos estudos e pesquisas que eu faço à noite depois que os meus filhos dormem. Senhor! Ela é médica infectologista. Ela desconfia das Big Pharmas, eu desconfio também. Mas haja chapéu de alumínio para pensar, eu já cansei de repetir isso aqui, que a economia global iria à falência porque a Pfizer comprou o FDA, a agência europeia ou a Anvisa. Pelo amor de Deus, gente! Médico infectologista aprende a tratar infecção, não aprende a fazer vacina. E que fique claro, especialmente para os eleitores do Sérgio Moro, quem propôs a audiência foi o senador Eduardo Girão, que deixou o bolsonarismo para se aliar à campanha dele. É hora de cobrar do ex-juiz também uma posição sobre isso, contra o negacionismo, já que semana passada o Moro precisou passar pano para a bobagem que o Kim Kataguiri falou no Flow. E eu vou me permitir encerrar mudando de assunto para não deixar passar esse tema em branco. O MBL lançou uma nota oficial dizendo que vai processar judicialmente por calúnia e difamação uma lista de pessoas que acusaram o Kim de fazer apologia ao nazismo. Vão divulgar a lista numa live hoje às 19 horas. O nome disso, se rolar, eles são cheios de clickbait, é assédio judicial. A Tabata perguntou para o Kim, você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? E o Kim respondeu, acho. Ah, porque por mais idiota que seja a ideia, não pode criminalizar, tem que deixar vir à luz para a sociedade rechaçar. Boa sorte nos processos, viu, Kim? Boa sorte. É óbvio que essa fala pode ser resultado só de ingenuidade, de um liberal fundamentalista. Mas deixar vir à luz para a sociedade rechaçar, isso serve para a opinião racista também? Para a opinião homofóbica? Vamos deixar a sociedade rechaçar, mas sem criminalizar? Pelo direito do nazista continuar sendo nazista, o racista manifestar seu racismo, o homofóbico explicitar a sua homofobia? Vejam que os dois temas, vacinação e o caso do Kim, não são tão diferentes. É a velha confusão entre liberdade de expressão e a difusão de ideias que fazem a sociedade andar para trás. E até matam em alguns casos. Eu sou Maurício Ricardo, quero te convidar para ouvir o podcast Medo e Delírio em Brasília, na edição do último sábado. Vou deixar o link no post fixado. Quem me homenageou, não vou dar spoiler, ouve lá que vai ser legal. Obrigado, Cristiano Botafogo, valeu, adorei. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike. Se for sair, não faça como hoje fizeram algumas pessoas na audiência do senador Girão. Use máscara e complete o seu ciclo vacinal para não ter que implorar por vacina com um tubo enfiado na traqueia. Obrigado, profissionais de saúde.